Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos fazer a nossa aula aqui sobre temperatura e escalas termométricas. Para quem não me conhece, eu sou o professor Gustavo Trevelyan Anselmo Murashiki. E nós vamos gravar sobre temperatura, fazer uma leve revisão sobre escalas termométricas, beleza? Vamos iniciar então o nosso slide. Vamos lá. Bem, temperatura e escalas termométricas. Bem, o que seria temperatura, né? Temperatura nada que mais seria o grau de agitação das moléculas, né? A gente pode reparar nesse slide que está sendo representado aqui, né? Onde que as moléculas em si, os átomos, eles apresentam movimento. A gente pode definir isso como energia cinética. E essa energia cinética, né? A temperatura, ela mensura essa energia, esse movimento dessas moléculas aqui. A gente pode perceber que algumas moléculas estão se agitando de uma maneira mais vagarosa, outras um pouco mais rápida, né? Então a temperatura, na verdade, ela representa essa média, né? Então por isso que nós dizemos que a temperatura, na verdade, ela é uma grandeza física que caracteriza o estado térmico do corpo, certo? Ok? Bem, existe uma diferença básica entre energia térmica e calor. A energia térmica, né, a gente vai definir aqui como ET, é a energia liberada pelo sistema, que na realidade é a soma das energias cinéticas de cada moléculazinha do corpo, né, que a energia cinética, na verdade, é proveniente não só da energia de movimentação, mas da energia de rotação, translação, vibração, certo? Ou seja, a gente pode dizer que a energia térmica, na realidade, está diretamente proporcional à temperatura. Eu coloquei a palavra proporcional aqui que dependendo do sistema existe uma, uma relação, né? Dependendo se é um gás, se é um sólido, seja o que for, ok? Calor, representado pela palavra, pela letra Q, normalmente como quantidade de calor, representa a energia térmica, né? Transferida, ou seja, fluxo de energia térmica. Isso ocorre sobre duas situações básicas, quando nós temos mudança de temperatura e quando existe a mudança de estado físico, ok? Basicamente é isso. Então, temperatura representa a agitação térmica das moléculas, certo? A vibração dessa energia térmica, que está vinculada à energia cinética dessa. A energia térmica justamente está vinculada à energia cinética, é um movimento dessas moléculas, e o calor, na verdade, existe quando existe a transferência dessa energia térmica, certo? E isso ocorre sob essas duas situações que eu citei agora há pouco, né? Quando existe a mudança, quando temos mudança não, na verdade, aqui a palavra que eu coloquei está errado, né? Quando nós temos diferença na realidade de temperatura e quando nós temos mudança de fase, certo? Ok? Bem, na parte termológica, nós temos aqui uma leve diferença, né? O que nós podemos falar sobre isso? Bem, na parte termológica, nós temos as chamadas escalas termométricas, né? Para a gente poder medir temperatura, normalmente nós utilizamos o termômetro, né? Que ele utiliza uma substância termométrica. Uma substância termométrica é tudo aquilo que existe uma variação de alguma grandeza física associada à temperatura, ou seja, quando você aumenta a temperatura, existe uma mudança de uma grandeza física, né? Como por exemplo, normalmente o volume acontece muito isso. Como acontece com os termômetros que a gente usualmente conhece. Hoje em dia existem outras formas, né? A gente tem o efeito Peltier, existe a variação da resistência, né? Existem N fatores que a gente pode fazer isso aí. Mas o mais comum normalmente é o efeito da dilatação. Quando a gente tem um termômetro, normalmente ele tem que ter uma graduação, né, uma escala trabalhada. E nessa escala trabalhada nós temos três escalas conhecidas, que são a escala Celsius, Fahrenheit e a Kelvin. A escala mais antiga conhecida, né, é justamente a escala, vou pegar aqui uma canetinha, é a escala Fahrenheit, certo? A escala Fahrenheit, você teria aqui entre 32 e 212 os nossos pontos de referência, né? Por que tem que ter esses pontos de referência, pessoal? Porque são os pontos que nós vamos começar a traçar e fazer as extrapolações de escala, certo? Utilizamos esses dois pontos de referência. Nessa mesma pontuação, nós temos a escala Fahrenheit, que já vem vinculada ao sistema métrico, né?
que utiliza como ponto de referência vinculado ao mesmo valor aqui a 0 e 100. Esses pontos aqui, na verdade, estão relacionados com o gelo fundente, que é a escala do ponto de gelo, né? E esse ponto aqui, que seria o ponto de ebulição da água, certo? Que quando nós temos a água a 100 graus, certo? Essas são escalas relativas, né? Por isso que tem a bolinha do grau. O Kelvin ele já utilizou a definição de temperatura, né? Que seria a vibração térmica do átomo. Bem, para mostrar isso, eu vou utilizar uma outra, deixa eu só descartar aqui, uma outra simulaçãozinha para poder mostrar para vocês. Bem, quando eu falo em vibração térmica, tá? De grau de agitação e tudo mais, na verdade é uma versão moderna, né? Quando o Celsius Fahrenheit fez essas escalas, nem sabia o que era átomo e muito menos o que era energia, né, energia cinética dos átomos, aquela coisa toda lá. Quem definiu isso foi, na verdade, Kelvin. Então, quando você, na verdade, esquenta, né, uma substância, ou seja, está fornecendo energia térmica para ela, né, na realidade você está fazendo com que esses átomos eles vibrem mais, né? Então, por exemplo, eu tenho uma amostra aqui de neônio, né, de um gás neônio. Então, se eu fornecer energia para ela, significa que ela está vibrando mais, né? Percebam que o átomo ele está tendo mais energia cinética e isso faz, por exemplo, que cause mudança de estado físico, por exemplo, certo? Eu posso também retirar energia térmica, ou seja, estou tendo uma transferência térmica, ou seja, tendo calor aqui, no caso no sentido contrário, né? Aqui estou indo no fluxo térmico do interior para o exterior, certo? E eu estou fazendo com que a matéria ela se aglutine, fazendo com que eu tenha o estado sólido, certo? E aqui eu vou perceber o seguinte, eu vou ter a definição do zero Kelvin, né? O Kelvin ele falou para nós que o zero é quando não existe a agitação térmica da molécula, ou seja, a molécula tem o mínimo de energia cinética. E essa energia cinética não teria condições de tirá-la, certo? Essa que é a grande sacada. Então a energia cinética ela não existe, ela existia um valor mínimo de energia cinética, né? Não poderia dizer que ela não existe porque existe o princípio da incerteza, né? Que eu não poderia, eu estaria violando isso, mas eu teria um valor mínimo de energia cinética envolvida nesse processo, certo? Seria o zero absoluto. Então, a partir desse zero, eu estaria tendo os graus de agitação térmica, né? 5, 1, 2, 3, e assim, né? Uma escala crescente de temperatura, né? A mesma coisa acontece com a água, né? Veja a molécula de água, H2O, né? Para perceber aqui o porquê que é H2O, eu faria essa mesma forma, né? Aqui tem uma explicação bem interessante porque que o gelo ele tem um volume maior do que a própria água líquida, né? Por causa da sua geometria faz com que crie esses buracos, né? Entre aspas, fazendo com que o volume do gelo no estado sólido seja maior que o volume no estado líquido, né? Fazendo com que essa densidade seja menor. Mas voltando aqui ao caso, né? Percebam que você começa a diminuir a agitação térmica, fazendo com que a molécula ela não tenha volume, não tenha agitação térmica e, consequentemente, a sua temperatura ela seja teoricamente zero. Logicamente, isso aqui é uma simulação de computador, né? O zero absoluto, na verdade, não existe, né? E como é que Kelvin fez isso? Né? O Kelvin fez uma extrapolação. Ele fez através de uma transformação isobárica, né? Uma simulação isobárica, e ele fez uma extrapolação matemática para isso, né? Ele pensou da seguinte forma: se toda vez que eu diminuo a temperatura, o volume diminui. Se eu diminuir a temperatura para zero, quanto é que saía o volume? Né? Então ele fez essa jogada. Então ele estipulou que se a temperatura fosse zero, o volume chegaria muito próximo de zero, certo? Então foi esse valor que ele estipulou como sendo o 273 graus negativos, que é o conhecido, certo? Bem, voltando à nossa simulação aqui, né?
Então ele estipulou os valores para o zero absoluto, que é o menos 273,15. Né? Então por isso que 0 graus é 273, na verdade, 0,15, e quando a água fervente é 373,15. Se você fizer uma relação, né, você poderia igualar essas três questões da seguinte maneira, como está aqui. Ó. Né? Você poderia igualar, pegar um azul clarinho. Né? Então você poderia fazer o seguinte, ó. Você pode fazer uma equação de reta aqui, uma relação entre elas. Ó. Celsius para zero, né? Então Celsius menos zero, 100 por menos zero. Ó. Então foi feito aqui, ó. Celsius para zero, certo? Esse menos esse está para 100 menos esse. Olha lá, 100 menos esse, certo? Então, ó, é essa primeira relação aqui, certo? A gente tem aqui, ó, a gente pode pegar essa outra relação, Fahrenheit menos 32, certo? Ó, Fahrenheit menos 32, da mesma forma como 212 menos 32, certo? Olha lá, Fahrenheit menos 32. E aí você pode fazer a mesma relaçãozinha. Vou pegar um roxo agora. Um Kelvin menos 273. Olha lá, você faz 373 menos 273. Olha aqui, ó. Certo? Você faz essa jogada aqui. E agora você só organiza as equações, né? Você só acaba organizando as equações, certo? Você só faz uma jogada aqui matemática, né? Organiza, simplifica, tem que simplificar e você chega nessa equação que a gente conhece. C sobre 5 é igual a F menos 32 por 9 é igual a K menos 73 por 5. Bem, esses outros exercícios aqui eu vou estar resolvendo com vocês em uma próxima videoaula. Eu acabei resolvendo com vocês, né? E a gente já tem uma aula resolvida sobre isso. Normalmente nos exercícios aqui, pessoal, nós temos três modelos básicos, que seria a conversão direta de temperatura, que é a conversão, certo? A proporção entre escalas termométricas, em que você trabalha uma proporção matemática entre elas, e a criação de escalas arbitrárias, ok? Espero que tenham gostado e fique em casa. Tchau pra vocês.